As crianças podem sair para seu culto lá nos fundos. Amém. Esse horário de verão um pouco mais difícil para a gente se reunir, parece estar muito claro ainda, né? Tarde, a gente sai à tarde de casa. Mas nós, na última vez, se eu não me engano, que tivemos horário de verão, nós decidimos começar os cultos às 8 e não às 7h30. Mas aí depois alguns irmãos nos procuraram e pediram para que voltasse o horário das 7h30, porque senão ficava um pouco mais tarde e tal para dormir e depois acordar no outro dia para trabalhar, muito cansativo. Então nós retornamos os cultos às 7h30. Então eu decidi não alterar o horário do culto, mesmo que a gente venha um pouquinho ainda com o sol assim para a igreja, mas eu decidi não alterar por causa que de repente pode atrapalhar também alguns irmãos que precisam dormir um pouco mais cedo. Então vocês tenham um pouquinho de paciência nos horários, procurem chegar no horário. Eu tive uma alteração na agenda com o Moarama, então era para estar em Moarama primeiro final de semana de dezembro, mas como vocês sabem, primeiro final de semana do mês eu estou com os irmãos lá. Mas nessa vez agora de dezembro, eu irei no segundo final de semana de dezembro e não no primeiro. E depois eu devo retornar ao Moarama só a partir de fevereiro. Então, os irmãos vão me aturar aí, dezembro e janeiro, aqui com os irmãos, se Deus quiser, a gente congregando juntos e louvando o nome do Senhor. Muito bem, tem uma palavra para o coração da igreja hoje que está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso de número 16 até o verso 18. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, mas como a Bíblia é uma fonte inesgotável, a gente prega no mesmo texto centenas de vezes, não consegue esgotá-lo, né? Mateus 16, antes da gente ler, eu tenho um projeto de fazermos um batismo o ano que vem, e muito provavelmente, logo no começo do ano que vem, eu quero começar umas aulas para o pessoal que se interessa, que quer batizar. É importante, todos os irmãos que estejam já conscientes da palavra e no caminho da verdade, e que ainda não são batizados, que passem pelas águas do batismo, porque é uma ordenança de Jesus para nós. Então o batismo não é um ritual simplesmente da igreja, o batismo é uma ordenança de Jesus. Então os irmãos vão pensando aí, os que ainda não são batizados, e eu vou anunciar depois, vou conversar com o pastor Paulo, porque a gente faz os batismos em Álvares Machado, já que lá eles têm um tanque batismal. Então a gente vai organizar uma data para o batismo do ano que vem, e a partir dessa data estabelecida, eu vou começar as aulas de batismo nos domingos de manhã, antes da escola dominical. Aí depois a gente organiza certinho. Mateus 16, a partir do verso 16, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar
na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar pela família do nosso irmão Marcos. Ele já chegou de viagem, está pregando em Álvares Machado hoje, pediu as orações dos irmãos. Vamos orar pela família deles e por outros irmãos que não puderam estar conosco aqui também esta noite, pela vida do pastor José, para que tenha saúde. Vamos orar pela vida da esposa do pastor Paulo, também de Álvares Machado. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças por estarmos juntos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Graças pela tua palavra poderosa, graças pelo teu amor misericordioso, maravilhoso, graças pela tua presença, ó Deus. Graças, Senhor, por estarmos juntos. Graças, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, purificação da nossa vida, salvação da nossa alma, modificação da nossa mente, do nosso coração. Graças te damos, ó Deus, pela palavra que podemos ler, praticar, viver, para a glória do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre este culto aqui agora, ó Pai, que oferecemos a ti a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações, que a tua palavra venha falar conosco a partir do teu Espírito Santo, venha transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Dá-nos sabedoria, discernimento da tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre a vida do nosso irmão Marcos Cleides, que está ali em Álvares Machado pregando, que o Senhor o abençoe, dê graça, dê sabedoria, discernimento, unção do Senhor sobre a vida dele. Abençoe os irmãos em Álvares Machado. Lembramos da esposa do pastor Paulo de Álvares Machado, que tenha saúde, ó Pai, estenda as tuas mãos sobre ela. Tu és poderoso, dono da vida e da morte, o Senhor sabe todas as coisas, por isso nós colocamos a vida da Maria nas tuas mãos, colocamos também a vida do pastor José nas tuas mãos, que tenha recuperação, que possa ter uma vida de qualidade, saúde. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, a vida da Neide, das familiares, ó Deus, que passam por essa dificuldade. Nós pedimos a tua bênção sobre os irmãos que estão ausentes também, que não puderam estar conosco esta noite, os que estão presentes aqui, ó Pai, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Fala conosco a partir da tua palavra esta noite, para que possamos ouvir e colocar em prática para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu estava hoje à tarde pensando sobre o que falar à igreja, e me veio uma questão na mente: quais são as necessidades de uma igreja? Quais são as necessidades, o que é realmente necessário para uma igreja? Então, eu penso que esse assunto é um assunto que necessita que meditemos nele com seriedade. Eu quero falar então sobre as reais necessidades de uma igreja. E com isso eu estou enfatizando a palavra reais. As reais, as verdadeiras necessidades de uma igreja. E por que eu estou apontando para as reais necessidades? Por quê? Porque eu penso que na nossa sociedade, a nossa sociedade padece de uma crise sobre as necessidades. E eu explico. Me parece que aquilo que é realmente necessário nem sempre é percebido pela sociedade. E aquilo que não é necessário
acaba adquirindo, muitas vezes, um status de necessário, quando na realidade não é. Por exemplo, um celular pode mesmo ser necessário, mas um celular de última geração, um celular dos mais caros do mercado, muitas vezes adquire um status na vida da pessoa de necessário, quando na realidade não é. Às vezes a pessoa tem lá um V2, um V5, mas aí ela quer o V13, o V20, e aí aquele último modelo se torna para ela necessário na sua mente, quando na realidade ele não é necessário. Um carro pode realmente ser necessário na vida de uma pessoa, mas um carro de super luxo pode muitas vezes adquirir um status de necessidade, quando na realidade ele não é necessário. Talvez você tenha necessidade de ter um bom carro para viagens e etc. Mas com certeza você não tem necessidade de ter um carro de último tipo de luxo na sua vida. Mas para algumas pessoas isto adquire um status de necessário. E assim vai. Ou seja, via de regra, as coisas supérfluas, ou pelo menos as coisas não essenciais, adquirem um patamar de importância e necessidade, quando na realidade elas não são necessárias. E a imprensa trabalha muito bem isso. A imprensa diz que você precisa ter isto, aquilo ou outro, quando, a bem da verdade, você não precisa. E aí já por outro lado, aquilo que realmente é necessário, nem sempre é percebido na vida da pessoa como algo necessário mesmo. Isso é na sociedade. E na igreja? Em relação à igreja, eu creio que nós podemos correr o mesmo risco. Ou seja, o risco de sofrer das mesmas crises de necessidade. Acharmos que algo é necessário na igreja, quando ele realmente não é necessário. Talvez porque na maioria das igrejas tenha, alguns acham então isso é necessário, quando na realidade aquilo não é necessário. Exemplo, eu não vou me delongar nos exemplos, senão eu vou acabar ferindo um ou outro em alguma instância, mas eu vou dar um exemplo simples. Grupo de dança na igreja. Grupo de dança, pode até haver algumas pessoas dançando, se quiserem, mas é uma coisa desnecessária para a igreja. Mas aquilo pode alcançar um patamar na vida de uma igreja de suma importância, e quando não tem, então as pessoas dizem: na sua igreja tem grupo de dança? Não, não tem grupo de dança, então não vou. Significa que para aquela pessoa, o grupo de dança atingiu um patamar de necessidade, que na realidade ele não tem, mas para aquela pessoa ou para aquela igreja, atingiu um patamar de necessidade
que na realidade não deveria ter atingido. Então, a partir de coisas desse tipo, e aqui eu não vou ficar enumerando as coisas, mas a partir de coisas desse tipo, eu começo a pensar, será que realmente nós entendemos o que é essencial, o que é vital, o que é necessário para uma igreja? Será que nós entendemos? E aqui eu quero analisar alguns elementos que eu pensei hoje e entendi como necessários e essenciais para uma igreja. Eu só mencionei e li o texto de Mateus quando Jesus está falando com Pedro, porque ele pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí são várias respostas, e aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? E Pedro tem uma resposta interessantíssima. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. E Jesus pela primeira vez menciona a palavra igreja aqui, no grego, e ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Então nós temos aqui a primeira menção da palavra igreja no Novo Testamento, quando Jesus menciona que a igreja dele é fundada por ele, é edificada por ele, e as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Então Jesus é o fundador e é o edificador da igreja. Então eu começo a pensar nesta igreja que Jesus fundou e edificou, e começo a me perguntar o que é essencial, porque a gente tem hoje uma série de igrejas, e aqui eu não estou esta noite para criticar igreja A, B ou C, não é esse o meu papel, mas vocês sabem, nós sabemos que existe uma série de denominações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, igrejas para todos os gostos e tipos, igrejas que têm desde grupo de dança até grupo de forró, ou seja lá o que for, para todos os tipos, desde as mais tradicionais, onde é proibido até mesmo levantar a mão ou dizer glória a Deus, aleluia num culto, até as mais ultra neopentecostais, em que você tem coisas absurdas no meio do culto. Então, numa gama tão grande de diferenças, eu pergunto, com o que a gente tem que ficar, se passar numa peneira? O que é que realmente interessa? Se eu tiver que mudar daqui hoje, para ir para outra cidade, você tiver que mudar daqui hoje, para ir para outra cidade, e vai procurar um grupo para se reunir, o que é que interessa? O que você deve procurar numa igreja? E falando isso, eu não estou incentivando você a mudar daqui. Eu estou dizendo, se você for. Mas falando isso, eu estou pensando no que nós devemos ter aqui. O que é que interessa numa igreja? O que é essencial? E eu quero elencar alguns elementos. Primeiro, algo essencial para mim numa igreja é o que chamamos de conversão. Conversão. E eu quero abordar isso em relação à congregação e em relação à vida particular. O que é conversão? Conversão é uma ação do Espírito Santo em um coração aberto e receptivo. Quando a pessoa tem o coração aberto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações.
Quando a pessoa tem o coração aberto e receptivo, o Espírito Santo trabalha naquele coração. Então, pela ação do Espírito Santo, acontece a partir da palavra, da pregação da palavra, a ação do Espírito Santo no coração de uma pessoa, em que aquela pessoa se entende como uma pecadora, se vê como alguém carente de Deus, perdido nos seus pecados, e aí se arrepende dos seus pecados plenamente, e se volta para Cristo Jesus, a partir do poder do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Isso a gente chama de conversão. Conversão é mudança de vida, não só mudança de atitudes, não só mudança de comportamento, mas mudança de vida interior, mudança de realidade pessoal, mudança de ser existencial. Por isso Jesus chama isso de novo nascimento. Nicodemos, necessário te é nascer outra vez. É um novo nascimento gerado pela palavra de Deus em nós e pela ação do Espírito Santo em nós. Isso é conversão. A conversão, infelizmente, hoje em dia, me parece cada vez mais rara. Eu sei que vocês são convertidos, mas estou dizendo em geral, me parece cada vez mais rara. O que tem hoje em dia são pessoas que mudam de religião. Isso é muito comum. A pessoa estava numa religião e ela mudou para outra religião, porque alguém convenceu ela que aquela outra religião é melhor. A pessoa tinha um comportamento X, ela mudou o comportamento, porque alguém falou para ela que aquele comportamento era errado, então ela mudou o comportamento dela. Mas ela às vezes adquire um status religioso, adquire umas regras da religião, ela aprende a fazer as coisas da igreja crente que seja, e a partir daí ela acha que ela é convertida, mas ela nunca teve o toque do Espírito, ela nunca teve a transformação do Espírito na alma, ela nunca teve a mudança de mente, mudança de coração, de interioridade, ela nunca teve. Conversão é mudança de mente, é mudança da pessoa como um todo, nas suas propostas de vida, na sua forma com que ela atua em relação às outras pessoas, em relação aos bens deste mundo, em relação ao próprio mundo. A conversão faz de você uma pessoa direcionada para Cristo, e caminhando em direção a Cristo, amando Cristo, vivendo para Cristo, tendo Cristo como alvo da sua vida. Conversão é isso, quando Cristo se transforma no alvo da sua vida, do seu coração. Eu poderia falar a noite inteira sobre conversão para vocês. Vocês sabem o que é conversão? Será que esta congregação aqui tem espaço em conjunto para conversão? Será que como congregação, como igreja, nós somos convertidos a Cristo Jesus? Será que nós como igreja temos como alvo Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será que como igreja nós queremos e caminhamos cada vez mais para Cristo, e queremos parecer com Cristo, viver como Cristo, respirar Cristo na nossa vida? Esta é uma pergunta que eu faço em geral. Uma igreja precisa ter conversão, ou seja, as pessoas que compõem aquele grupo precisam ser convertidas. A coletividade precisa ser convertida. Mas além da congregação, eu também olho para a particularidade da minha vida e pergunto: será que há espaço em mim para a conversão, no meu coração, na minha particularidade? Não há como a congregação ser convertida se cada um de nós não formos convertidos. Porque a congregação é a somatória de todos nós. Aquilo que somos, a congregação é.
Então, será que há espaço em mim para a conversão, para a mudança? Será que eu deixo Deus trabalhar na minha vida? Será que eu abro espaço para o Espírito Santo mudar o meu coração, a minha mente? Será que eu tenho sede por Jesus? Será que eu tenho sede de mudança? Será que eu tenho sede de me parecer mais com Cristo? Será que eu tenho sede dessas coisas na minha vida? É preciso se abrir para a conversão. É preciso sempre pregar sobre a conversão na igreja, falar sobre a metanoia, a mudança de mente, arrependimento na nossa língua. É preciso nos autoanalisarmos e observarmos se nós somos convertidos realmente. Todos nós, este é um teste para cada um de nós. Ninguém deve avaliar o outro, estou olhando se o fulano de tal é convertido. Não, cada um deve olhar para si mesmo. Cada um deve olhar para si mesmo e pensar: eu sou convertido. Eu fui transformado por Jesus. Então uma igreja precisa essencialmente de conversão. Sem conversão não há igreja. Segundo, uma igreja precisa também, essencialmente, de santificação. Falei domingo passado sobre santificação. Estou dando um jeito aí nas mensagens, para a gente publicar as mensagens, para vocês voltarem a ter acesso às mensagens via internet. Se alguém tem dificuldade, peça para a Mili também, que pode conseguir a mensagem para você. Mas a partir dessa semana eu quero ver se consigo publicar as mensagens. Então, santificação. A santificação nós já falamos aqui muitas vezes, que a santificação é consagração, é separação para Deus. Santificação é distanciamento do pecado. Santificação é quando a gente está num processo de caminhada, em que nós vamos nos dedicando mais a Deus a cada dia, e enquanto vamos nos dedicando mais a Deus, nós vamos nos afastando mais do pecado. Isso é santificação. Será que esta congregação como um todo está caminhando para a consagração a Deus? Será que nós como grupo estamos nos afastando do pecado? Uma igreja boa é uma igreja onde as pessoas são santificadas em Cristo Jesus e caminham na santificação. Uma igreja verdadeira é uma igreja que fala sobre santificação, que chama o povo à realidade da santificação, que diz a verdade da palavra, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Será que a congregação é uma congregação santificada, consagrada? Será que eu, na minha particularidade, estou caminhando em santificação? Presta atenção, irmão, santificação. Há hoje muita confusão sobre o que é santificação. As pessoas confundem santificação com misticismo. As pessoas confundem santificação com aparência. E aí inventam as coisas mais esdrúxulas possíveis na igreja. Não, é santificação. Uma vez eu estava numa igreja e o camarada falou assim: nós oramos 5 meses, sei lá quanto tempo, antes de subir nesse púlpito aqui, porque esse púlpito é sagrado. Na cabeça dele a santificação tinha a ver com espaço, com local. O púlpito é sagrado. Santificação não é o espaço, não é o local. Santificação é você, sou eu. Somos nós que somos santos. Quando sairmos daqui vai ficar sujeira neste lugar. E a sujeira vai ser limpada amanhã ou depois, vai passar uma limpeza por aqui. Mas isso não tem nada a ver com a santificação. Este lugar não é santo. Santo é o teu coração, a tua vida, a tua alma. Santo é você. Então, santificação tem a ver com a pessoa. Será que na minha particularidade eu estou caminhando para a santificação? Porque não há congregação santa se o povo que está ali não for santificado. Porque a congregação é uma somatória de todos nós.
Se eu não tenho santificação, você não tem, ninguém tem, então a igreja não é santa, não é igreja. Porque a igreja de Cristo é santa. Então santificação é uma coisa que começa em cada um de nós, na nossa vida. E eu não estou falando aqui que se você é santificado, eu sou santificado, mas tem alguém aqui que não é santificado, que isso não é igreja. Não é isso que eu estou falando? Eu estou falando que cada um de nós deve buscar a santificação. Até no grupo dos 12 de Jesus, tinha um dos 12 que o próprio Jesus disse: este é o diabo. E não comprometeu a santidade dos outros. Então é preciso falarmos sobre o pecado na igreja. É preciso falarmos sobre santificação, sobre a necessidade e a seriedade da santificação. É preciso buscar a santificação em grupo, é preciso buscar a santificação na realidade pessoal. E como é que a gente busca a santificação? Fazendo um pacto. Essa semana ninguém toma Coca-Cola, estamos santificando, é isso? Fazendo um pacto, ninguém chupa sorvete agora, durante 3 meses, porque nós estamos nos santificando, é isso? Não! Ninguém come carne de porco para a gente santificar, é isso? Não! Santificação não tem nada a ver com essas coisas. O próprio Jesus disse: o que deixa o homem impuro não é o que entra pela boca, é o que sai dela, porque o que sai da boca vem lá do coração, da alma da vida. Santificação é a gente se separar do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que infringe a vontade de Deus, que vai contra a vontade de Deus, que está expressa na palavra, na Bíblia. Então a santificação é algo essencial na vida de uma igreja. Não vou me deter aqui porque eu já preguei isso domingo passado. Terceiro, outro elemento essencial para a igreja é a unidade em amor. Unidade em amor. Jesus disse lá em João capítulo 13, verso 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é se vocês tiverem Bíblia, não é se vocês frequentarem cultos, vão conhecer que são discípulos se vocês amarem uns aos outros. Uma igreja verdadeira é uma igreja que vive em união. É preciso unidade. Jesus orou para que fôssemos um, em João capítulo 17. É necessária unidade na igreja. A unidade é fundamental para o funcionamento do corpo. E é nessa unidade que se dá a expressão do amor. A unidade é eu com você, você comigo, nós juntos, não só de palavras, mas de atitudes, de pensamentos, de amor, de interesse, de orações, de busca, de compartilhamento. Isso é unidade. Quando a gente compartilha uns com os outros as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos amores, as nossas dores, as nossas lágrimas, os nossos sorrisos, quando a gente ora um pelo outro, quando a gente cuida um do outro, isso é unidade. Quando a gente está indo para o mesmo caminho, com os mesmos objetivos. Se eu tiver o objetivo de me santificar, de buscar, de levar a igreja à santificação, e o outro tiver o objetivo de outra coisa, não há unidade. Nós precisamos caminhar para os mesmos objetivos, e o nosso objetivo é parecermos mais com Jesus, estarmos mais próximos de Jesus, caminharmos para Cristo Jesus, o alvo da nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Ainda que tenha aqui 500 pessoas, será bom, mas o nosso objetivo continuará sendo buscar o Senhor Jesus, viver para Jesus, estar próximo de Cristo. Este é o nosso objetivo. Então precisamos estar unidos nesse objetivo. E nesta unidade, se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. É por isso que nós oramos aqui pelos enfermos. Nós não oramos aqui pelos enfermos para cumprir um protocolo. Somos igreja, temos que orar, né? Vamos cumprir esse protocolo. Não, nós oramos porque nos interessamos pelos enfermos, porque sofremos com a família dos enfermos, porque choramos com os enfermos. Mas também nós celebramos aqui quando o irmão passeia, viaja, quando o irmão se dá bem. Nós celebramos porque ficamos felizes com o irmão, porque estamos unidos. Aqui ninguém luta contra ninguém. Aqui nós lutamos só contra o capeta, que já está vencido em nome de Jesus. Então é necessário falarmos de unidade. Será que nós somos uma congregação unida em amor?
Unidade, já tem outra confusão com unidade agora. As pessoas entendem que unidade hoje é atividade. Então, quando há atividade, há unidade. Quando não há atividade, não há unidade. Essa é a mentalidade das pessoas. A gente substitui o ouro pelo latão, nos conceitos. Não nós aqui, no geral. Então as pessoas falam, olha como eles estão unidos, estão fazendo churrasco. Fazer churrasco não significa unidade. Unidade é todos terem um coração juntos, estarem na mesma. A gente pode até fazer o churrasco, mas não para unir, porque unidade significa todos terem o mesmo coração, todos caminharem para o mesmo lado. Isso é unidade. Unidade é um irmão está com dificuldade, os outros ajudam. Isso é unidade. Unidade é um irmão está querendo fazer isso, os outros estão em oração. Isso é unidade. Será que essa congregação é uma congregação unida em amor? Será que eu individualmente tenho espaço para ações na minha vida, para união e amor? Será que eu estou interessado pelo irmão, eu interesso pelos outros? Ou é cada um por si, Deus para todos? Será que eu me interesso? Eu tenho que abordar todos os pontos dessa mensagem, do ponto de vista congregacional e do ponto de vista individual. Porque o congregacional nada mais é do que a somatória do individual. Então, será que eu tenho espaço para amor? Será que eu tenho espaço para unidade no meu coração? Eu busco essa unidade com o meu irmão, eu quero estar junto com o meu irmão, eu me interesso pelo meu irmão, os problemas dele são os meus problemas, as alegrias dele são as minhas alegrias também. União em amor. Quarto, outro elemento essencial para a igreja. Outro elemento essencial para a igreja, principalmente na nossa época, isso tem sido bombardeado, são as reuniões em congregação. Reuniões em congregação. Isto é essencial para a igreja. As reuniões congregacionais são essenciais para a vida da igreja. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Então é absolutamente necessário que a igreja se reúna em nome do Senhor. Hoje em dia nós temos um movimento muito forte de chamados desigrejados. São as pessoas que acham que não precisam se reunir. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um desses na internet. E ele argumenta um texto para isso, que você já deve ter ouvido muitas vezes essa argumentação. E eu preciso falar isso para a igreja, para ensinar a igreja. Mateus capítulo 18, verso 20, é o principal argumento dos desigrejados. Eu não preciso ir para a igreja, ele diz, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Então significa, se eu tenho 2 ou 3 na minha casa, eu minha esposa mais meus filhos, então já tem Jesus ali, eu não preciso ir para a congregação, não preciso congregar, porque onde tem 2 ou 3 pessoas, ali já é a igreja. Mas quem usa esse texto, se esquece de que o contexto, que é importantíssimo para a explicação de um texto, o contexto desse texto não é de definição do que é a igreja. Jesus não está dizendo, olha, a igreja é onde houver 2 ou 3 ali, é a igreja. Não é disso que ele está falando. Jesus está falando no contexto da oração. É sobre concordância em oração. Ele está falando de coisas que são ligadas e desligadas do céu. Ele está falando de perdão, está falando de concordância em oração. E ele diz, se vocês 2 concordarem em alguma coisa, eu estou no meio de vocês. É concordância de oração.
É claro que nós somos parte da igreja onde estivermos, e Cristo está conosco onde estivermos, mas isto não é um texto para argumentar que se pode substituir a reunião constituída da igreja, com presbíteros, com liderança, constituída por Deus. Este não é um texto que diz que 2 ou 3 podem substituir aquilo que o próprio Senhor instituiu, que é a congregação com os seus líderes, com os seus presbíteros, com aqueles que estão à frente, com aqueles que vão exercer os dons de ensino para a comunidade. Quando Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei, ele está falando de um contexto de oração, concordando em oração em alguma coisa, mas aquele texto não serve para substituir aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos entendeu, que era a congregação reunida, onde precisavam estar juntos, onde precisava de liderança, onde precisava de gente para ajudar, para ensinar, onde precisava de gente para trabalhar, não substituía. Então, não existe igreja sem se reunir. Obviamente, se você está num lugar impossibilitado, não quer dizer que você está excluído da igreja. Mas aonde você estiver e puder, se reunir com o povo de Deus é essencial, é importante, porque a igreja se congrega, se reúne. Isso foi assim desde o início em Atos dos Apóstolos, e nunca mudou. Mas a nossa sociedade, por causa do pecado da nossa sociedade, por causa da frieza espiritual, onde as pessoas já não se suportam mais, onde as pessoas já não conseguem mais conviver uns com os outros, onde as pessoas já não conseguem mais se submeter umas às outras, então a nossa sociedade se tornou cada vez mais individualistas, e as pessoas então começaram a arrumar desculpas para elas ficarem em casa e não se reunirem com as pessoas. Por quê? Porque na realidade, no fundo, há uma dificuldade grande no coração das pessoas de estar junto com outros, de se submeter a outros, de se submeter a uma liderança, de viver em humildade. Há uma dificuldade em aprender. Para aprender é preciso humildade. Ninguém aprende se não tiver humildade. Há dificuldade para sentar num banco, ouvir uma palavra, uma ministração da palavra, há dificuldade para as pessoas. Então, por causa disso, eles arrumam desculpas para ficar em casa e não se reunir com a congregação. Mas uma igreja saudável não é uma igreja que fica em casa. Você pode se reunir na sua casa, amém? Mas quando você se reunir como igreja, com os irmãos da igreja, amém? Não são as 4 paredes que é a igreja é a reunião dos irmãos. Pode acontecer na tua casa, mas aí será a reunião da igreja. Vamos todos juntos nos reunir na casa do irmão fulano de tal, amém? A igreja está reunida ali. Mas é necessária a reunião, é necessária a congregação, é necessário o estabelecimento da liderança, é necessário. E eu vou citar alguns textos aqui hoje, para vocês entenderem isso como necessário, porque Paulo via essa necessidade, porque os apóstolos viam essa necessidade do estabelecimento da liderança, e isso não mudou, é a mesma coisa. Então, é importante a disposição em congregar, a disposição não só da comunidade em congregar. Eu não estou dizendo que você não pode faltar um culto, não é disso que eu estou falando. É claro que você pode faltar um culto, não é disso, mas estou falando do seu desejo em congregar, da sua vontade em estar com os irmãos, da sua disposição em estar junto com os irmãos, congregando. Isso é importante. O que vocês estão fazendo esta noite aqui é de suma importância. O que vocês fazem esta noite aqui é de suma importância no mundo espiritual. Estar reunidos, estar congregados, ser bíblico. O próprio autor de Hebreus disse, não deixem de se reunir, não deixem de congregar. Então, será que há disposição em cada coração em congregar, em estar junto, em passar tempo com o outro, em passar tempo com os irmãos, em reunir com os irmãos? Eu sei, nessa época de calor, seria bom se tivéssemos aqui um ar-condicionado nessa igreja, mais conforto para os irmãos. Quem sabe um dia teremos ainda, dependemos de recursos financeiros, que agora não é o caso, não temos. Mas eu sei que às vezes no calor a gente fica com vontade de ficar em casa, dá um desânimo, mas preste atenção. E aqui eu não estou criticando quem falta um culto, o outro, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando no geral. Há uma indisposição às vezes no coração, mas você deve ter na sua vida, na sua mente, as prioridades. É uma vez por semana que a gente se reúne, só uma vez por semana que nós estamos reunidos no mesmo lugar. É importante primar por esse momento, é importante desejar esse momento. Sabe que eu sei que isso é muito importante, porque eu me lembro da minha época de conversão. Nós somos melhores quando nos convertemos, no começo. Depois a gente vai esfriando, vai relaxando. Eu me lembro da minha época de conversão, pastor José Augusto dos Santos. Quando acabava o culto de domingo, me queimava no coração o pensamento só de ter que esperar mais uma semana para voltar de novo. Eu vinha na quarta-feira, e aí eu tinha que estar na sexta de novo. Às vezes eu pulava o portão da escola, forcava a aula. Eu não sou um bom exemplo nisso. Forcava a aula para ir ao culto. Porque eu tinha vontade de ouvir o pastor pregar, ensinar. Culto de sexta-feira era culto de ensino. Tinha vontade. Queimava meu coração por um momento que chegasse no domingo à noite. Queimava. E eu não era religioso, não era uma religião aquilo. Aquilo era um desejo de estar com os irmãos, de ver os irmãos, de ouvir a palavra. Eu sabia que vinha uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Eu sabia que eu sairia alimentado daquele lugar, naquela reunião. Há uma vontade de estar ali. Hoje em dia as pessoas têm vontade de ficar em casa. Será que há uma disposição de congregar? Igreja é congregação. A palavra igreja vem do grego eclesia, assembleia, reunião, congregação das pessoas. Não é em casa. Em casa não é congregação. Paulo faz essa diferença entre casa e igreja. Faz essa diferença muito clara. Quando ele diz assim, as mulheres fiquem caladas na igreja. Se tiver que perguntar alguma coisa, pergunte para o teu marido em casa. Claro que aquele é um contexto cultural, mas dá para a gente entender a diferença entre casa e igreja. Igreja não é casa. A igreja pode se reunir na sua casa, mas há uma diferença clara entre casa e igreja. Casa onde você dorme, come, bebe, onde você mora é uma coisa. Igreja, reunião dos irmãos. É diferente. Precisa ter reunião dos irmãos. Então devemos nos congregar sempre. Sempre que pudermos estar aqui. Não devemos faltar por qualquer coisa. Eu sei, quando você falta, tem um motivo, amém, Deus abençoe. Mas quando você puder, venha, sempre esteja junto. Cada um de nós tem que ter desejo não vir por uma religião, uma religiosidade, eu preciso ir, senão Deus vai marcar falta lá no céu. Não, aí não adianta nada. É vir porque quer vir, porque tem vontade de vir, porque tem desejo na alma. Então venha. Mas e quando eu não tiver alguma vontade? Quando eu tiver vontade de ficar em casa, aí você vai ter que fazer prevalecer a vontade daquilo que você sabe que é melhor para você. Mas às vezes se eu ficar em casa com a minha família, tudo bem, amém. Se naquele momento for mais importante isso, amém, faça. Não será condenado por isso. Mas não deixe de congregar quando puder, porque é importante congregar, é importante estarmos juntos. Devemos buscar estar juntos. Quinto, outro elemento essencial para a igreja é o exercício dos dons. O exercício dos dons. E é no exercício dos dons que nós temos Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Nós estamos na igreja de Antioquia. Ali havia profetas e havia mestres, dons de Deus derramados à igreja. E aí, como exercício dos dons na igreja, nós temos uma série de coisas. Nós temos, por exemplo, instrução na palavra. Uma igreja precisa ter instrução da palavra. Igreja que não tem instrução da palavra é perda de tempo. Igreja precisa instruir o povo na palavra. Instrução da palavra. Tem que ter amor, tem que ter desejo, tem que ter deleite pela palavra. Em Atos capítulo 11, verso 26... Atos capítulo 11, verso 26, diz que durante um ano inteiro, Paulo e Barnabé se reuniam com a igreja e ensinavam a muitos. Durante um ano, Saulo e Barnabé se reuniam com a igreja. Para quê? Para ensinar. Então a igreja se reúne para aprender. Igreja é onde tem os dons do Espírito sendo manifestos na congregação.
E na congregação, Deus deu uns para mestres, uns para profetas, outros para evangelistas, e são muitos os dons, e que acontece fora, mas também acontece na reunião. Então Paulo se reunia com a igreja durante 1 ano, para ensinar a igreja. E a igreja estava ali ouvindo e aprendendo. Igreja precisa ter instrução da palavra. Por isso, aqui nós damos prioridade à ministração da palavra. Igreja tem a instrução da palavra. É nos dons que tem as expressões do louvor. Igreja tem expressões de louvor. Seja em música, seja em orações, tem expressões de louvor, seja em sorrisos, seja em frases, em glórias a Deus, seja como for, tem expressões de louvor ao Senhor na congregação. Não é proibido louvar ao Senhor na congregação, não é proibido. É claro que é tudo com ordem e decência. Não vai ter alguém aqui gritando enquanto o outro está pregando. Não, tem ordem e decência, mas não é proibido louvar ao Senhor, seja como for. Igreja tem ações de cura, cuidado mútuo, tem sim. A igreja tem ações de cura. É um orando pelo outro, é um cuidando do outro, curando emocionalmente, curando fisicamente, curando psicologicamente, é um cuidando do outro. Igreja tem essas coisas. Igreja também tem partilha de bens, é um ajudando o outro nas suas necessidades, é um colocando a mão no bolso para ajudar quando o outro precisa. Igreja tem essas coisas, é contribuições na igreja, ajuda mútua. Na igreja também tem orações e súplicas na congregação. Em Atos capítulo 12, diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intensamente por ele. Olha que maravilha, Pedro, pastor da igreja, preso. Não era preso por corrupção, não. Não era preso por falcatrua, por mentira. Era preso pela verdade do evangelho. Enquanto ele estava, porque hoje em dia tem muitos caras aí sendo presos e falam que estão sendo perseguidos porque são crentes. Mas se foi ver, o cara mentiu, fez um monte de besteira, de coisa errada. Não, Pedro foi preso porque pregava o evangelho. E enquanto ele estava preso, a igreja orava intensamente por ele. Então a igreja também é lugar de orações intensas, buscas e súplica ao Senhor. Nós precisamos orar como igreja, irmãos. Precisamos orar, buscar ao Senhor, intensamente. A manifestação dos dons tem as lideranças e a sujeição. Olha lá em Atos capítulo 14, Atos 14, verso 23, nós lemos que Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Presbítero é a palavra do grego presbíteros, que significa o quê? Ancião, líder. Ancião no sentido de não velho em idade, mas aquele que está maduro espiritualmente. Presbítero é a mesma coisa que pastor. Presbítero está na função pastoral. Pedro diz, eu sou um presbítero com vocês. Ao mesmo tempo, Pedro diz, eu sou apóstolo. Depende da função que ele está exercendo no momento. Então, os apóstolos Paulo e Barnabé foram nas igrejas e designaram presbíteros para cada igreja, porque isso significa que tem liderança na igreja, e que tem que haver submissão à liderança. Presbítero é aquele que lidera a igreja. Então, ficar em casa sem se submeter a uma liderança não é participar da igreja, porque na igreja tem presbíteros, tem líderes. Então, quando eu exerço meus dons na reunião da congregação, é importante, mas eles não se limitam aqui, eles são exercidos no dia a dia, na vida, no caminhar, onde eu estiver, eu sou aquela pessoa usada por Deus, com os dons que Deus está me dando no momento. Não é só aqui que eu ensino lá fora, eu ensino no reino. Não é só aqui que eu prego na rua, no reino, onde for. Então quem tem o dom para ser administrado na congregação e fora da congregação, lá no teu serviço.
O Espírito pode te usar no teu dom. Então é necessário buscar os dons. A igreja precisa buscar dons. Buscar dons. Paulo diz: buscar com zelo os melhores dons. Vocês estão buscando os dons, irmãos? Amém? Precisa buscar dons. Tem muitos dons. Tem dons de edificação pessoal, como o dom de línguas. E é importante que o apóstolo Paulo fala: não proibais falar em línguas, e eu dou graças a Deus que falo mais em línguas do que vós todos. O dom de língua não é para você usar no microfone, ficar falando em língua aqui e não ter interpretação nenhuma. Não. Se houver alguém falando no microfone em línguas, que haja um intérprete aí no meio pelo Espírito Santo, para trazer edificação à igreja, porque Paulo fala em Coríntios 14, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então há necessidade de dons de línguas na igreja para a edificação pessoal de cada pessoa. Precisa buscar os dons. Se você não fala em línguas, deve orar, deve buscar os dons, pedir ao Senhor. Tem dons de profecia, tem dons de milagres, dons de curas, dons e mais dons dados à igreja, e não cessaram os dons. Os dons estão aí. Eu não estou falando desses dons banais que a gente vê por aí na mídia, não é isso não. Isso não é os dons de Deus. Esses dons que só acontecem na televisão, quando você vai ver, na verdade não aconteceu nada, isso aí é tudo fajuta. Mas os dons reais da igreja, dados pelo Espírito Santo, dom de discernimento de espírito, dom de sabedoria, dom de ciência, dom de conhecimento, dons. A igreja precisa de dons. Então é preciso buscar os dons. Outro elemento essencial de uma igreja, já estou acabando, é a pregação, a propagação do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho de que Cristo é o centro, o homem é pecador, precisa de Jesus. Este é o Evangelho. O que passa disso é besteira. O Evangelho é Cristo no centro, a mensagem de Cristo crucificado na cruz, pelo perdão dos pecados da humanidade. Este é o Evangelho. E isso se dá de forma congregacional. A igreja precisa ser uma igreja evangelística. Ou seja, nós precisamos ter desejo de ganhar pessoas. Nós precisamos ter desejo de trazer pessoas, levar o Evangelho ao coração das pessoas. Nós precisamos manifestar ao mundo o cheiro de Cristo. Não só de forma congregacional, mas de forma individual, cada um de nós. Você não precisa pegar um folheto, ir lá na rua, e subir num palanque na praça e ficar falando lá. Não, não é isso que eu estou dizendo. Talvez você tenha esse dom, se tiver, amém, mas se você não tem esse dom, não é disso. Eu estou falando de você evangelizar com a tua vida, de você aproveitar uma oportunidade ou outra que de repente Deus coloca no seu caminho para falar de Jesus para alguém. E falar de Jesus é falar de Jesus, da pessoa de Jesus, da salvação de Jesus, da modificação que Jesus faz, da transformação que Jesus faz. Igreja é sim local de propagação do Evangelho. Nós temos uma missão, e a missão é ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Então essa é a minha missão, é a sua missão. Fazer discípulos. Discípulos de quem? De você? Não, discípulo de Jesus. Ensinar a palavra de Jesus, ensinar aquilo que Jesus ensinou. Você não precisa ensinar as profundidades das Escrituras, talvez isso fique para quem tem o dom de mestre, mas você vai ensinar o básico das Escrituras para as pessoas que não conhecem nada. O básico já é demais para quem não conhece nada. Você vai ensinar sobre Cristo, sobre o que é ser cristão, com a sua vida, com o seu jeito de ser. Aí você está evangelizando. Propagação do Evangelho. É necessário ter uma vida de evangelista, cada um de nós. Ter um coração evangelístico, amando as pessoas, ter sede por ganhar almas. Os evangelistas do passado oravam: dá-me alma, senão eu morro. A igreja hoje perdeu esse desejo, no geral. Precisamos ter o coração evangelístico. Por quê? Porque as pessoas estão indo para o inferno sem Jesus. Isso não é uma brincadeira, é uma verdade. Só há salvação em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, diz a palavra de Deus.
Quem está em Cristo é uma nova criatura e está ligado ao Pai e tem o reino dos céus. Mas quem não está em Cristo está desligado do Pai, está morto em seus pecados e tem o inferno lhe aguardando. Então, a mensagem evangelística é uma urgência para a igreja. Que a igreja precisa, em último lugar, a igreja precisa como elemento essencial, visão escatológica. Pastor, falando difícil. Não, escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Visão escatológica. A igreja precisa almejar a volta de Jesus. A igreja precisa almejar o arrebatamento. A igreja precisa pensar no arrebatamento. A igreja precisa falar sobre o arrebatamento. A igreja precisa desejar ir com Cristo Jesus para o céu. A igreja precisa estar preparada como noiva para subir ao encontro do seu noivo. Antigamente a gente cantava sobre a volta de Jesus, o rei está voltando. Antigamente a gente falava sobre a volta de Jesus, mas o tempo foi passando e a igreja foi se tornando tão enraizada na terra, que hoje em dia poucas mensagens são sobre a volta de Jesus. Pouquíssimas mensagens hoje em dia falam sobre o arrebatamento da igreja. Pouquíssimas músicas que são cantadas hoje em dia falam da esperança dos santos de encontrar Jesus no céu. Pouquíssimas. Hoje em dia a maioria das mensagens é como você ter sucesso na vida. A maioria das mensagens é como você alcançar e conquistar aquilo que você deseja. A maioria das músicas é você é um vencedor, vai sentar na arquibancada, no camarote. Essa é a maioria das músicas, que não serve para nada, que não vale absolutamente nada do ponto de vista espiritual. São mensagens que são um lixo do ponto de vista espiritual, e músicas que são um lixo do ponto de vista espiritual. A igreja precisa estar preparada para a volta de Jesus Cristo, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara, meu irmão, o teu coração, porque Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Prepara a sua vida, prepara, porque o Senhor vai buscar a sua igreja. Cristo não tarda a buscar a sua igreja. Eu sinto a urgência do Espírito de falar sobre este tema do arrebatamento para a igreja, enquanto muitos estão desapercebidos na vida, pensando em muitas coisas, para cima e para baixo, correndo atrás do vazio. A igreja precisa estar preparada, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. O nosso noivo vai descer, e o nosso desejo é estar para sempre com Ele, aleluia. A igreja precisa da urgência escatológica. A mensagem da volta de Jesus é a mensagem para hoje, é a mensagem da igreja. Os cristãos da igreja primitiva aguardavam Jesus com um desejo profundo no coração. Jesus disse: eu volto para buscar vocês, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Isto é uma urgência, que a igreja se prepare para subir ao Senhor, com o Senhor nos ares, que a igreja esteja preparada para ouvir o toque da trombeta que vai soar, e os mortos em Cristo ressuscitarão, diz Paulo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, aleluia. Então é uma urgência que a igreja pare de pensar nas coisas deste mundo, que a igreja deixe de se seduzir com as besteiras desta vida, com as coisas deste mundo sedutor, e comece a pensar no céu, e comece a pensar na eternidade, porque a tua vida não é para sempre aqui. Quando tu menos esperar, já passou dessa vida para outro. Por isso esteja preparado para encontrar o Senhor nos ares. Não pense que durarás muito tempo, porque os teus dias chegam ao fim, mas o teu Senhor há de requerer a tua alma. Prepara-te para encontrar com o Senhor nos ares. Prepara-te para encontrar com o teu Senhor. Não deixe que essas coisas te seduzam. Isto não leva a nada. Aqueles que estão seduzidos nessas coisas morrerão em seus pecados, mas Cristo veio para te dar a esperança e te dar a vida eterna. Prepara-te para encontrar com o Senhor.
Esta noite o Espírito Santo fala ao nosso coração: preparai em oração, em busca ao Senhor teu Deus, porque logo o Senhor virá te buscar. Logo o Senhor virá te buscar. Ele não tardará, Ele voltará para buscar. E a igreja tem como desejo maior, irmãos, não é se tornar numa grande comunidade conhecida por todo o Brasil, não é isso. A igreja não tem por objetivo ser conhecida no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, não. A igreja não tem como objetivo aparecer nas maiores emissoras de televisão, para mostrar para o Brasil inteiro como nós somos grandes e bonitos. Não, esse não é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo da igreja apóstata, da igreja desviada, da igreja vazia, da igreja sem Jesus, que é o objetivo da fama e do sucesso. Mas o objetivo da igreja de Cristo não é fama nem sucesso. O objetivo da igreja de Cristo é encontrar com o seu noivo na glória, aleluia. Este é o objetivo. O objetivo do coração do crente não é adquirir sucesso nessa vida. O objetivo do coração de um crente regenerado é estar para sempre com o Senhor seu Deus, aleluia. É maravilhoso isso. Precisamos voltar a ter esse desejo, essa vontade de estar com o Senhor. Eu sou daquela época que precisava chacoalhar os cristãos, porque eles já não queriam nem trabalhar mais. Eles estavam tão apaixonados por Jesus. Sabe, igual aquele camarada que fica tão apaixonado por uma menina, que ele nem tem vontade de trabalhar mais nada, ele para de trabalhar, ele para de fazer tudo, ele só pensa nela o tempo todo. É mais ou menos assim os crentes antigos. Quando eles se convertiam, era uma coisa tão impactante na vida deles, que eles queriam largar trabalho, eles queriam largar tudo. O pastor tinha que falar: não, irmão, volta a trabalhar, calma, Jesus ainda não voltou, porque eles já queriam largar tudo, eles só queriam ser o Senhor, o Senhor e o Senhor. Hoje em dia o camarada se converte, o que ele mais quer na vida é ficar rico? Miséria, misericórdia. Hoje em dia o cara diz que se converteu, e o que ele mais quer é aparecer na mídia? Misericórdia. A nossa época, quando a gente se converteu, realmente, eu nem pensava em fama, em televisão, em nada. Não pensava em dinheiro, não pensava em nada, não pensava em nada. O que a gente queria é encontrar Jesus, é encontrar Jesus, é encontrar Jesus. Vai passando o tempo e as pessoas vão esfriando espiritualmente. E a igreja vai esfriando. E aí o tema do arrebatamento se torna motivo de zombaria. O tema do arrebatamento se torna zombaria no meio das pessoas. Arrebatamento, está doido? Sabe o que é isso? Frieza espiritual. Vai conversar com as pessoas aí, não, estou achando que Jesus vai demorar ainda 700 anos para voltar. Frieza espiritual, porque na realidade ela não quer que Jesus volte. Não estou dizendo para vocês que Jesus vai voltar o ano que vem, ele pode chegar até esse ano, se for da vontade dele. Aleluia, se vier amanhã. Graças a Deus, meu desejo é que ele viesse hoje à noite, não queria nem chegar em casa, nem tomar banho. Daqui já vou direto para a glória. Já tomo um banho celestial. Minha vontade era nem descer desse púlpito. Minha vontade era já de subir daqui mesmo. Mas você não queria chegar na sua casa? Não queria não. Eu queria chegar na minha casa. Minha casa é lá, com todos os meus irmãos juntos. Que maravilha. Já não temos mais essa vontade, porque as pessoas hoje em dia, quando falam na volta de Jesus, o cara fica triste, treme, fica com medo. Vamos falar de outra coisa. Falar no que então? No capeta? Falar em volta de Jesus hoje em dia é igual falar em câncer para as pessoas, em doença ruim. Vira a boca para lá. Misericórdia. Falar em volta de Jesus é a esperança da minha alma, do meu coração. Quando fala na volta de Jesus, meu coração começa a bater mais forte. Aleluia. Está chegando. Ele está chegando. Eu quero chegar diante do meu Senhor. Tudo essa vida passa. Tudo passa, tudo passa. Você come uma boa picanha hoje, uma delícia. Daqui a meia hora você já esqueceu do sabor dela. Está procurando uma outra coisa, não é? Você faz uma viagem gostosa, não é? Viaja, maravilha. Você faz, o que é mais gostoso da viagem é a preparação, porque a gente fica naquela ânsia, vai. Quando viaja, você está naquele lugar passeando, o tempo vai sumindo, aí você chega em casa, já fui, já voltei, passa tudo passa. Sua viagem passa, sua comida passa, seu divertimento passa, tudo, todo prazer que você tiver passa, mas a vida com Cristo não passa. Essa aí é maravilhosa. Então, meu desejo maior é encontrar com Jesus. Esse é o meu desejo maior. A igreja precisa ter esse desejo, irmãos.
É a visão escatológica, 8:55. É a visão escatológica. É estar com Cristo. Desejo é estar com Cristo para sempre. Antigamente a gente dormia e sonhava com Jesus. Hoje em dia a gente dorme e tem pesadelo. O imposto de renda querendo nos comer pela perna. A gente dorme hoje em dia e sonha em ficar rico. Ganhar a Mega Sena acumulada 10 vezes. Fim de ano, a Mega Sena do fim de ano está aí. Hoje em dia a gente sonha. Antigamente a gente dormia e tinha visões do céu. Hoje em dia a gente dorme e tem pesadelo porque comeu muito à noite. Misericórdia. Misericórdia. Precisamos voltar a sonhar com Jesus. Porque a gente sonha com aquilo que a gente mais quer. Via de regra. Precisamos voltar a sonhar com Jesus. Vamos ficar em pé para orar. Graças a Deus.